Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou aluno de doutorado do curso de Física na UFC. Tenho como orientador o professor Dr. Jeová Maciel. Esse vídeo pôster trata da consistência do procedimento de localização de campos em mundos Brana. Essa apresentação é baseada em dois trabalhos publicados recentemente por mim, em colaboração com o professor Jeová e o professor Renan Landim. Modelos de Brana se tornaram muito populares no começo dos anos 2000. Esses modelos propõem um espaço-tempo com mais de 4 dimensões e nosso universo visível seria uma hipersuperfície ou uma Brana nesse espaço-tempo. A principal característica desses modelos é que a gravidade pode ser confinada nessa Brana. E isso é importante, pois permite que recuperemos as leis gravitacionais que estamos habituados, como a lei do inverso do quadrado de Newton. Nesse contexto, podemos destacar algumas métricas. Em 5 dimensões, temos os modelos com Brana delta de Randall-Sundh, como a métrica da equação 1. Ainda em 5 dimensões, há também modelos com Brana espessa, como os apresentados nas equações 2 e 3, do Gren e do Kerr-Gias. E esses dois modelos são gerados por campos escalares e eles diferem na forma do potencial. Além destes, existem também modelos em 6 dimensões, como os casos de Brana gerada por defeitos topológicos, tipo corda cósmica, as equações 4 e 5, ou por interseção de Branas tipo delta, como o caso da equação 6. Além das características gravitacionais, o estudo do confinamento dos campos do modelo padrão desempenha um importante papel nesses modelos. O procedimento padrão de estudo do confinamento consiste em fatorar a ação dos campos de matéria em um setor efetivo na Brana e uma integral que depende das dimensões extras, ou seja, fatorar a equação 7 na equação 8. Assim, dizemos que o campo é confinado se a integral nas dimensões extras, representada aqui pela equação 9, é finita. Ao estudar o confinamento dos campos, usamos a métrica obtida no vácuo, que são aquelas apresentadas no início, nas equações 1 a 6. E consideramos que a presença dos campos de matéria não muda a forma dessa métrica. É exatamente esse ponto que estamos questionando e queremos verificar sob quais condições isso pode ser possível. O primeiro passo é escrever a ação completa para esse sistema, ou seja, a ação da parte gravitacional mais a ação de matéria. Com isso, podemos obter as equações de Einstein com a contribuição desses novos campos. Todas as métricas apresentadas no início podem ser obtidas como casos particulares do caso geral abaixo. Assim, essa discussão aplica-se a qualquer um dos modelos mencionados. Usando o ANSATS acima, podemos escrever as seguintes componentes do tensor de Einstein. E aqui vamos fazer uso do procedimento comum do estudo da localização de campos. Note o seguinte, quando a ação de matéria é nula, a equação acima fica isso daqui. Como a lagrangiana que gera a Brana depende apenas de y para todos os casos mencionados, as componentes μ do tensor energia-momento Tb assumem a forma essa daqui. Substituindo isso na equação 14, chegamos à expressão 15 e podemos realizar uma separação de variáveis, o que nos leva às expressões 16 e 17. Portanto, sem os campos de matéria, a métrica deve satisfazer a equação 17. Como estamos assumindo que os pressupostos usados no confinamento são válidos, quando Tm é não nulo, lá na equação 13, a equação 17 ainda deve ser válida, uma vez que a métrica não muda sua forma. Logo, retornando à equação 13 e usando a relação 17, chegamos à equação 18. Portanto, como o lado esquerdo não depende de y, o lado direito não deve depender, e o tensor energia-momento dos campos de matéria deve obedecer à equação 19. Aqui. Essa equação é o que estamos chamando de condição de consistência para o confinamento dos campos. Observe que esse resultado é independente do número de dimensões ou do tipo de campo que estamos estudando. Para concluir, vamos fazer uma breve aplicação ao caso do campo vetorial abeliano livre. A lagrangiana para o campo vetorial livre é na forma da equação 21. E dessa lagrangiana podemos usar a definição 20
para obter o tensor energia momento 22. Para que a apresentação ficasse mais didática, seria necessário obter as equações de movimento para o campo vetorial, depois propor uma separação de variáveis e finalmente fatorar a ação como mostramos no início da apresentação. No entanto, por conta do tempo, vou omitir esses passos e vou apenas dizer o seguinte. Usando uma configuração de campo tal que somente a componente arro é não nula e propondo a separação de variáveis dessa forma aqui, podemos escrever a equação 22 para as componentes mini para o modo 0, nesse formato aqui da equação 23. Ao realizar os passos que eu omiti, mostraríamos que a solução para o xi0 aqui é uma constante. E essa é a única solução que permite a localização do modo 0 do campo vetorial. Portanto, se isso aqui é uma constante, ficaríamos ainda com essa dependência em y aqui, que vem do fator de Warp, que é uma característica da métrica. De modo que você não consegue eliminar a dependência em y, e, portanto, você não consegue satisfazer a equação de consistência. Isso quer dizer que, mesmo o campo vetorial sendo confinado, ou seja, a integral na dimensão eixo sendo finita, essa equação 23 não pode satisfazer a equação de consistência que a gente obteve lá atrás. Portanto, a localização dele deve ser considerada inconsistente. Daí a conclusão que a gente tira, que o argumento de integração finita para localizar o campo é necessário, mas não é suficiente para garantir um confinamento consistente dos campos. Para modelos inconsistentes, temos basicamente duas soluções, que é modificar a métrica, para levar em conta os novos campos, ou podemos adicionar mecanismo de localização, como está dizendo aqui. Nas referências 11 e 12, mostramos que essa última opção é viável e que, como consequência, obtemos uma redução do número de parâmetros do modelo. Esses são dois trabalhos que publicamos com esses outros resultados que obtivemos ao explorar outros campos e suas propriedades, aqui as performances. E assim nós concluímos nosso trabalho. Aqui algumas referências. Quero agradecer ao UFC, ao CNPq pelo apoio financeiro, ao evento pelo espaço. E é isso. Até!